Mas como eu estava dizendo, o palestrante que chega, ele costuma levar muito mais do que ele traz. Porque cada sorriso, cada olhar, cada energia de vocês vibrando por quem está aqui, faz com que o meu coraçãozinho fique cada vez mais quente, cada vez mais abraçado, pela alegria de cada um de vocês. Antes de eu trazer a prece, mais uma vez a Luzia não me ligou. E aí meu celular despertou para vir para cá. Então eu saí correndo do trabalho, deu tempo, cheguei do jeito que eu estava, só peguei a Isadora em casa e vamos embora. Tem que ir pro centro, tem que chegar lá até 7 horas. Cheguei a tempo, para a espiritualidade também não puxar a orelha. Só que aí eu deixei para quem decidir a palestra é vocês. Vocês vão me falar qual palestra que é. E aí eu pensei assim, como que eles vão me falar isso? Aí me veio a inspiração seguinte. Eu preciso saber de vocês aqui, quem tem coragem de falar. Porque para decidir o tema da palestra vai ter que ter coragem, eu tenho certeza. Eu quero saber a pessoa que está aqui presente hoje que tem a idade mais avançada. Quem é o mais antigo? Eu não estou falando mais velho. Quem nasceu há mais tempo? Quem tem coragem de falar, levanta a mão. Para eu ver se eu acho. Jane, ah lá, não, Léo, já tive outra corajosa. Me fala, minha querida. A senhora deve ter uns 50 anos só. Não é mais que isso, não. Então, 72. Ah, já ganhou. Quem vai mais? Já perdeu? Aqui quanto? 77. 87. Agora eu acho que ninguém ganha, não. 87. Como que o senhor chama? Como que o senhor se chama? Seu nome. José dos Santos. É por isso que tem 87, é dos Santos. Que alegria, abençoado. Senhor José, que eu consiga chegar aos 87 com essa vitalidade que eu estou te vendo, com esse sorriso bonito no rosto. O senhor José tem 87 anos e é a página do Evangelho que a gente vai fazer a palestra. Então eu queria convidar vocês para que a gente possa acerenar o pensamento, fechar os nossos olhos, elevar a Deus para que Ele possa nos abençoar neste momento. Querido Pai, de infinita misericórdia, que nos abençoa a cada dia, agradecidos estamos de podermos estar aqui, unidos, na Tua presença, sentindo a energia que emana do mais alto, a fim de que possamos estudar o Evangelho, a fim de que possamos reviver os ensinamentos do Mestre Jesus em nossas vidas, a fim de que aqui nos recarreguemos e levemos daqui para as nossas casas essa energia que vibra tão boa neste ambiente, que aquece os nossos corações, que abraça a nossa alma e faz com que a gente não sinta mais as dores, ou que pelo menos elas se diminuam. Que possamos aqui receber do mais alto as bênçãos através da instrução, através da palestra, através dos espíritos amigos e mentores desta casa e deste trabalho. Que possamos receber também das mãos caridosas dos médiuns e do tratamento espiritual, o amparo, o consolo e o remédio, a fim de que, ao aqui chegar, possamos estar livres de todo o peso e daqui partir com as almas mais felizes e radiantes. Obrigado, querido Pai, que assim seja. 87, Sr. José dos Santos. Hoje, o meu amigo Almir, que falaria aqui hoje, e eu também, e ele permitiu que eu falasse. Então assim, a culpa é dele, gente. Eu sei que eu falo muito, eu sei que vocês ficam cansados, mas a culpa é dele, tá? Ai, ai. Que legal. ainda vai puxar minha orelha, ainda vai que eu venho pouco. Brincadeira. Mas uma leitura boa, uma leitura muito boa, a página 87. Faz parte do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados nós, os aflitos. Eu vou pedir a permissão de vocês, na verdade, para que eu possa ler a introdução, a parte que é retirada da Bíblia e foi retirada nesse capítulo do Evangelho de Mateus e de Lucas, que diz assim: bem-aventurados os que choram, bem-aventurados porque serão consolados,
Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Eu tenho que ir tirando o papel, tem tanta coisa, cada palestra vai tendo um papel daqui, vai caindo. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós agora que tendes fome, pois sereis saciados. Ditosos vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação no mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis reduzidos a prantos e lágrimas. São passagens de Jesus que Kardec faz questão de tirar do livro de Mateus e Lucas, dois evangelistas mais poéticos. Mateus, a sua forma mais, vamos dizer, de irmão. Lucas, a sua forma de poeta, porque tem outro evangelista que a gente conhece, que é o João, que é mais bem de redigir, como um pai, como alguém que dá mais lições. Esses dois são mais poéticos. E aí eles trazem uma passagem difícil, porque nessa passagem, quando no evangelho foi ser colocada, porque provavelmente eles escutaram de Jesus e foram redigir, é preciso ter um certo entendimento, porque aqui nesse lugar, nesse texto, nós vamos descobrir que talvez nós não estamos no caminho certo. Será que é só talvez? Porque bem-aventurados os aflitos. Quem são os aflitos? Eu já disse, somos nós. Porque todos nós choramos, todos nós temos sede de justiça, de vingança, de necessidade de ser consolado. Todos nós estamos necessitados, todos nós sofremos, todos nós temos dores, alguns dores físicas, outros dores espirituais, alguns dores maiores, outros dores menores, alguns dores visuais, outros dores tão escondidas que você olha para a pessoa e acha que está tudo bem, mas não está. Todos nós sofremos, todos nós temos dores, temos sensações, e é por isso que Jesus vem nos consolar. A doutrina espírita, ela é para nós um consolador, mas ao mesmo tempo ela vem nos trazer uma mensagem muito especial, que talvez nós já estamos sendo consolados, mas não da forma que nós esperamos. Nós somos criados simples e ignorantes, todos iguais, espíritos com livre-arbítrio, com algumas leis gravadas no eu. Entre elas, a lei do progresso, que diz que todos os espíritos da criação vão evoluir. Todos nós. Não acho que não é, hein, Jefferson? Quando eu olho para alguns, eu acho que não evoluiu tanto assim. Às vezes é só olhar no espelho que a gente percebe que a gente não está tão evoluído. Só que também foi nos permitido termos o nosso livre-arbítrio, termos o direito de decidir como nós vamos evoluir. Pelas nossas próprias pernas. Porque tudo que a gente faz por nossa própria decisão é responsabilidade de quem? Mas por que a gente joga no outro? Por que será que mesmo nós tomando as decisões, nós temos o costume de jogar a decisão para o outro, para outra pessoa? É normal, porque também está dentro do nosso eu, que além do livre-arbítrio, nós temos um detalhe chamado causa e efeito, para ficar mais fácil de entender, mas nada mais é do que a lei kármica, de que tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Só que sabe o que acontece? Quando a gente tem lá uma lavoura bonita, quem já mexeu aí com fazenda, com roça, você já olha assim, ó, ela é vistosa. Mas eu nunca mexi com roça, então você tem um jardim. Quando você tem um jardim bonito, você quer que todas as pessoas o vejam. Você coloca as flores mais bonitas na porta da casa. As flores que estão morrendo, ou que a gente não cuidou direitinho, aonde que a gente coloca? Escondidinha, no cantinho, às vezes joga até fora antes mesmo de morrer, porque você não quer mostrar para outras pessoas que o seu jardim é feio, ou que você não cuidou bem daquela plantinha. É normal. Tem uma plantinha que é aqui dentro,
do nosso coração, que quando a gente planta coisas bonitinhas, ela fica bonita e a gente quer mostrar para todo mundo. Mas quando a gente planta coisinhas feias, a gente quer esconder de todo mundo. Quem de nós aqui quer chegar assim, ó, Luzia, você não sabe o que eu fiz hoje. Hoje eu peguei 3 lá no trabalho e falei assim, ó, você é chato, você eu não aguento, você nem merecia estar aqui. Quem quer fazer isso? Mas às vezes na hora que está estressado, na hora da euforia, na hora ali da raiva, a gente até faz. Depois será que a gente arrepende? Pode até arrepender. Como que a gente pede desculpa? Muitos nem pedem. Mas vamos voltar para a ideia dos aflitos? Porque a aflição nós todos temos. Todos nós sofremos. Todos nós nos sentimos sobrecarregados. Todos nós nos julgamos que estamos muito cansados, que o nosso fardo está muito pesado. E aí Jesus diz que o fardo é leve e o jugo suave. Se Jesus nos prometeu que o fardo que nós carregaríamos, ou seja, o peso que teríamos nas costas, seria leve, e o jugo suave, ou seja, a justiça que viria a nos julgar, seria suave, por que será que a gente sofre tanto? E eu vou além. Por que será que aquelas pessoas que cometem o mal e estão ao nosso lado não estão sofrendo? Por que será? Eu vou tomar um pouquinho de água porque, como eu estou falando um pouco mais alto, a garganta seca um pouco mais rápido. E vocês já sabem que eu preciso disso. Todos nós precisamos de água. Eu mais um pouquinho por causa da gargantinha aqui, que não é muito boa. Mas aqui nessa leitura, quando eu digo bem-aventurados os ricos, porque já encontraram conforto na terra, bem-aventurados os que riem, porque já estão felizes, o que é que Jesus quer dizer? Não vamos ser literais, porque literalmente nós teríamos um problema, porque em nenhum lugar da Bíblia, Deus condena a riqueza, mas em todos os lugares da Bíblia, Deus condena o rico. Qual que é a diferença? Porque ter riqueza não é um problema. Eu trabalhei, eu lutei, eu fui atrás, eu conquistei, eu tenho conforto. Será que isso é problema? Isso não é um problema, eu não vejo um problema. Mas agora aquele que talvez trabalhou, juntou, conquistou, mas que só para si, só para o próprio umbigo, vê o mendigo na rua, esse aí não merece, porque vai usar para beber pinga o dinheiro que eu vou dar para ele. Vê a criancinha, o pai em vez de trabalhar, pôs o menino para pedir dinheiro. Vê o cara que está lá, nossa, esse aí está com as 2 pernas, os 2 braços, podia estar trabalhando, para que está no semáforo? Aí vê o outro que está em outra situação, esse aí está com um problema físico, deve ter feito alguma coisa errada, por isso está aí desse jeito. O outro está na cadeira de roda, deve ter merecido, está aí desse jeito. Essa pessoa, será que o problema dela é o dinheiro? Será que o problema dela é ter conquistado alguma coisa? Ou será que talvez o problema dela esteja um pouquinho mais ligado ao que a gente chama de caráter? Ou mais ligado a um pouquinho que a gente chama de ego? Jefferson, e se essa pessoa for eu? Se eu já percebi que essa pessoa sou eu e a carapuça serviu, é muito fácil, porque é só eu começar a não fazer isso, é só eu começar a corrigir os erros. Mas o que é o problema dessas pessoas que Jesus condena? Por exemplo, ali o rico, pois já encontrou na terra o que ele procurava. É aquelas que ainda não perceberam, porque aqui o rico ele não está dizendo só de dinheiro, ele está dizendo o seguinte: se aqui na terra está tudo bem para você, não tem nenhum sofrimento, está tudo às mil maravilhas, tem um problema muito sério acontecendo com você, porque na verdade você não encontrou seu resgate ainda. Aí uma vez eu estava fazendo uma palestra parecida a esse tema, e alguém levantou a mão, mas, ô Jefferson, o Chico Xavier não estava aqui na terra resgatando nada, a Madre Teresa de Calcutá também não estava. Como que foi a vida desses dois? O Chico sofreu de uma catarata severa, estava cego escrevendo carta, não tinha tempo de cuidar dele mesmo. Recebia o salário de repartição pública, o salário ia embora na doação, vivia na miséria. Poderia ser o homem mais rico desse país, porque só de livro que ele foi lá e escreveu na mão ali, que eram dos espíritos, mas se ele quisesse, talvez ele poderia ter colocado o direito autoral, porque era ele que assinou. Imagina ser dono de 450 obras para mais, é ficar muito rico. E não, viveu na miséria, ajudando os outros. Vamos falar de Madre Teresa, esse espírito maravilhoso que teve aqui?
eu também acho que ela não estava resgatando nada, mas onde ela vivia? No meio dos leprosos, sofrendo, vivendo uma vida de miséria. Gente, isso é um pedaço de um resgate, ou talvez uma grande prova, porque essa terra é de provas e expiações. Aqui estamos, ou expiando os erros do passado, ou provando que somos merecedores de algo. Então, bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados, quer dizer que todos os que sofrem e choram aqui na terra, tenham calma, pois o consolo vai chegar. E isso não é a doutrina espírita que fala, isso não é Jesus que está falando, isso é Deus que está trazendo, porque se todos os detalhes que você pegar de qualquer religião, qualquer doutrina que se ligue à espiritualização e ao religar com um ser divino, ela vai trazer alguns pontos muito relevantes e muito, eu ia falar uma palavra, mas ela fugiu, mas que se batem um com o outro, que batem certinho. Por exemplo, o homem foi criado por Deus e a mulher e cometeram um pecado e foram expulsos do paraíso. O homem está vivendo em busca de um paraíso. A terra prometida será dos eleitos, será daqueles que a buscarem, será daqueles que seguirem a Deus. O mundo vai se transformar de um planeta de provas e expiações e vai chegar um mundo de regeneração. É muito parecido, se vocês não perceberam. Nós estamos no sofrimento e existe um paraíso. E aí vem o ponto, por isso é que seremos consolados. Porque não tem como alguém que sofre, o caminho dela, se ela até pensar assim, meu caminho é sofrer mais um pouco, beleza, mas um dia o sofrimento tem que acabar, porque se tem uma coisa que a gente sabe, é que tudo é finito, a criação é finita, ela vai se renovando. Os espíritos que são imortais, eles vêm reencarnando após reencarnação e vai acontecendo um ciclo, mas as vidas terrenas são finitas. O mais antigo não é o mais velho, tem diferença. O mais antigo, porque ele talvez está mais disposto do que eu que tenho 31 anos. O seu José dos Santos, que se falou como mais antigo, daqui tem 87 anos, e se eu parar e perguntar para ele agora, quando o senhor tinha 15, como que era? Ele vai contar com detalhes vivos do período. Sabe por quê? Foi há tanto tempo. Não, foi isso aqui. Pare e pense a vida de vocês agora, nesse minuto, pega a sua idade e divide pela metade. Vou pegar a minha, de 31 eu divido para 15. Parece que foi ontem. Parece que eu não vivi nada. O tempo está correndo. Nós estávamos há pouco tempo dando Feliz Natal um para o outro aqui no centro. Eu vim aqui fazer uma das, acho que quase últimas palestras do ano de 2024. Nós já estamos dia 4 de junho. Nós estamos quase fechando o primeiro semestre de 2025. E talvez ainda, com todo esse tempo que já passou, não deu tempo nem da gente começar o ano ainda. Não deu tempo nem da gente começar a pedir perdão, a ir atrás, a amar mais, a ser uma pessoa melhor. Porque essa consolação que a doutrina traz e que Jesus nos trouxe, talvez ela não precise demorar tanto. Porque tem gente esperando chegar ao paraíso. Pensa comigo que se Abraão estivesse esperando chegar ao paraíso e não fazendo nada, o cara viveu um tanto de tempo, teve uma descendência próspera e ele não chegou ao paraíso, porque o paraíso que se esperava na época era aqui na terra. Moisés tirou o povo do Egito, rodou no deserto ano após ano para chegar ao paraíso, e o paraíso ele não encontrou aqui na terra. Nós estamos vivendo aqui por 80 anos e ainda não achamos o paraíso. Mas se eu perguntar para o seu José e falar assim, talvez, eu não sei a história dele, eu não o conheço, mas pode ser que é assim. Seu José, quando sua mãe te pegou no colo e você se deu por si do que estava acontecendo, era bom, não era? Talvez ele fale que não, cada um tem a sua experiência. Mas se ele me falar assim, era muito bom, e se eu pudesse voltar ao colo dela agora, seria maravilhoso. Isso não é o paraíso? Ou quando o senhor conheceu, talvez, não sei a história dele, mas a sua esposa, a primeira vez que você olhou nos olhos dela, e o amor fez assim, igual o filme da Disney, não pode falar disso, está filmando isso, não pode. Perdão, mas o amor foi igual o filme de princesa, e aí fez assim, Isso também foi o paraíso.
Quando nasceu o primeiro filho, que você olhou ali e falou, isso aqui é minha prole, o meu sangue que vai continuar aqui na terra, e você pegou no colo, chorando, eu vou acordar todo dia de madrugada, mas eu vou te amar, ainda assim. Aquilo ali foi o paraíso. O que a gente não percebe é que a todos os momentos da nossa vida, nós estamos vivendo maravilhas, nós estamos vivendo momentos felizes, e sabe o que não deixa a gente alcançar? O nosso próprio ego, de acreditar que nós deveríamos estar num lugar melhor. Quem sou eu para querer estar num lugar melhor? Quem sou eu para fazer a palestra aqui hoje? Eu falei para o Amir, era sua. Ele falou assim, não, a visita faz, a visita tem preferência. Não sou ninguém para substituir esse cara. É um cara maravilhoso, eu amo escutar ele. Mas ele falou, não, você fala. E está ali com paciência me escutando. Um amigo maravilhoso e querido. Cada um de vocês aqui presentes. Eu não sou ninguém para falar para vocês. Que é aquilo que eu já disse aqui uma vez. Talvez você assiste o palestrante, sai lá fora do centro e fala assim, não, mas é muita coisa bonita que falou. Mas e a vida? E é isso. Se a gente fosse esperar estar perfeito para viver a maravilha, para trabalhar, ninguém estava nem aqui. Porque nós não temos condições de chegar à perfeição tão rápido assim. E olha que a molecada de hoje em dia é imediatista, porque eles nasceram na época da inteligência artificial já, do Google, da internet, que eles querem saber um negócio, eles fazem assim, no celular, né? E ó, segundos está disponível. Na minha época não era assim. Parece que eu estou muito velho quando a gente fala assim, né? Mas na minha época não era assim, não tinha internet. A internet era nos 2000, nasci em 93. Percebamos que o caminho é árduo, o caminho tem obstáculos, tem pedras, tem vários degraus, mas o horizonte que a gente olha, tem uma luz muito bela que reluz, que é transcendental, essa era a palavra. Só que, para a gente enxergar lá, a gente olha para a escada, e a escada parece que está grande demais. Eu olho para a escada para trás e falo, nossa, eu subi muito pouco, e eu preciso subir mais, mas as pernas doem, a dificuldade é grande, e ainda assim eu tenho que subir mais. É aí que vem o consolo, que depois eu vou ser ainda mais feliz. Só que eu não preciso esperar chegar na luz para estar na luz, porque a luz é tão boa, é tão bela e é tão exuberante que ela me alcança ainda que no primeiro degrau da escada. Esse é o detalhe que Jesus quis mostrar ali. É vencer as más inclinações, é estar preparado para o paraíso. Porque se eu falar para qualquer um aqui, ó, nós todo mundo aqui vamos para o céu, só que é agora. Quem quer ir? Agora. Eu duvido. Ó, teve um que levantou a mão. Mas você já despediu? Do povo que está em volta? Aí eu vou falar agora diferente. Nós vamos para o céu, né? Ó, nós estamos quase indo para o céu. Eu não sei ainda se é lá, porque eu vou entrar no ônibus, mas eu não sei se o motorista chega. Quem quer ir? A incerteza já começou a mudar de ideia, porque para o céu qualquer um quer ir, para o paraíso todos querem. Se não for passar no umbral... Aí vamos. Só que, se eu falar para você agora diferente, que é o terceiro ponto, nós vamos chegar no céu. Eu garanto. Nós vamos agora. Eu garanto no céu. Para sempre no céu. Mas nós vamos passar um aninho espiando algumas coisas. Eu te falo que muitos vão querer ir, mas alguns vão falar assim, não, melhor não, né? Porque eu vou passar um ano sofrendo. E eu não percebo que é só um ano. Que é isso aqui, ó, eu acabei de falar, nós já estamos em junho. Se a gente tivesse feito esse pacto lá em janeiro, a gente estaria no céu daqui 6 meses. Olha que alegria. É estar preparado, estar pronto para merecer um lugar melhor. Existe um textozinho que alguns colocam que é Mahatma Gandhi, outros que é Confúcio, a gente não sabe, porque é um negócio muito antigo, mas que fala, por exemplo, que o homem vive a vida inteira sofrendo e buscando ganhar dinheiro, para quando chegar na velhice não ter saúde para gastar o dinheiro. Que o homem vive tão preso na ideia do futuro, sofrendo pelos erros do passado, que não vive o presente. E por estarem tão ansiosamente aguardando o futuro, morrem
como se nunca tivessem vivido e vivem como se nunca fosse morrer. Será que nós não estamos nesse caminho? O Consolador prometido, que é prometido por Jesus e que a gente pode encontrar, porque se você não acredita que talvez aqui esteja, acredite que ela está em você, está dentro de nós. Só que, como eu disse no início, e que eu ia decifrar depois, que às vezes a consolação chegou sem que nós tenhamos percebido, ou de uma forma que a gente não quer, é entender que consolar, a palavra consolar, não quer dizer tirar a dor, não quer dizer que vai parar de doer, e é esse que é o problema, porque muitos esperavam que quando Jesus aqui chegasse, acabaria o problema do mundo. Só que, se eu for esperar acontecer um milagre para que eu pare de errar, para que eu pare de fazer o mal para as pessoas, para que eu pare de ser uma pessoa egoísta, aí eu estou acreditando num Deus que não é justo. Porque tem gente vivendo a vida inteira pelo próximo, se doando pelo outro, e aí eu que não fiz nada, acontece um estalar de dedos, Jesus aparece aqui e está todo mundo bem. Causa e efeito, o plantio e a colheita, nos mostra que tudo que sofremos hoje é reflexo e faz parte desse capítulo da idade do nosso querido José dos Santos, que diz que tudo que eu plantar eu vou ter que colher, porque existe justiça nas aflições e causas pretéritas e causas atuais das dores, dos problemas. O que não é culpa minha de agora é culpa minha de antes, e não é de mais ninguém. Mas Jefferson, tem tanta gente sofrendo junto comigo, é porque a gente sofreu em conjunto, a gente se culpou em conjunto, a gente se fez um problema. Imagina nós todos aqui nessa sala, que tivemos que sair de casa, hoje, quarta-feira, os homens queriam estar assistindo futebol, as meninas, às vezes assistindo novela, os meninos, criancinhas, os pequenos, jogando videogame, e a gente está aqui todo mundo junto estudando o Evangelho, e querendo ser melhor. Por quê? Porque talvez no passado, nós aqui, se associamos, né, juntamos nós aqui, e falamos assim, ó, vamos fazer uma coisinha errada? Vamos fazer o mal para alguém? Nós tudo junto, e tava lá empolgadaço, e aí agora, a gente sofre dos erros que nós cometemos. Consolar não é tirar a dor, é dar sentido para a dor, é dar razão para a dor, que é isso que eu disse. Vamos supor que para merecer o céu a vida inteira eu passasse 1 ano de sofrimento, tinha sentido. Por que você está sofrendo esse 1 ano? Porque depois eu vou para o céu. Por que você está tomando a injeção aqui no braço contra a gripe? Porque eu não quero ficar resfriado, eu não quero que a minha garganta doa, eu não quero que meu nariz escorra. Por isso eu estou aceitando que me defiram contra o meu braço uma agulha desse tamanho, que dói, e a enfermeira faz assim, ó, é só uma picadinha. E aí ó, vem, ai, o remédio dói, fica doendo uns dias, dá aquele resfriadinho assim leve, a gente fica assim com o narizinho escorrendo, mas a gente sabe que aquilo é necessário para que a gripe mais severa não me alcance. Isso é consolação, é entender que uma dor menor justifica e me livra de uma dor maior. Mas Jefferson, não tem como você me dizer, para a gente já encerrando, que a dor que eu estou sentindo aqui, a condição que eu tenho aqui, seja explicável por uma dor maior, pois não existe dor maior do que a que eu vivo. Quando eu penso assim, e não é problema a gente pensar assim, como eu disse, o nosso ego ainda é um pouquinho grande, senão a gente não estava aqui na terra, talvez eu feche os olhos e não olhe ao redor. Eu não olho para os outros que às vezes sofrem rindo, sofrem felizes, vivem a condição para que eles chegaram aqui, ajudando o outro ainda, porque quando eu paro para ajudar o próximo, eu calo a minha dor, eu acalmo a minha dor, eu consolo a minha dor, pois eu encontro no outro aquilo que eu merecia em mim. Eu encontro no outro a luz que faltava em mim. Esse é o detalhe. Fora da caridade não há salvação. Qual a maior, a mais meritória da virtude? A caridade. Qual o pior dos erros? O egoísmo. E nós continuamos insistindo no ego. E aí Jesus diz para nós, se você está rindo agora, cuidado, porque pode ser que você já encontrou a felicidade e ela não é a certa, ela não é a verdadeira, ou ela vai te causar sofrimento. Se você vive hoje na opulência, cuidado, porque talvez na vida espiritual nós podemos ter pedido para lutar contra isso.
Porque eu já escutei também, parece que alguém levantou a mão e falou assim, mas eu nem pedi para nascer. Eu nem pedi para estar assim. Aí eu falo, e a gente se encontra depois. Na hora que você partir e eu partir, nós me liga lá no plano espiritual e fala, vem cá, porque eu quero ver com você na tela o quanto nós dois imploramos para estar aqui na terra, nesse momento, nessa situação, desse jeito. Porque se a gente pudesse ver tudo que a gente já passou no passado, tudo que a gente já fez no passado, talvez nós não teríamos forças para estar aqui em condição nenhuma, em sofrimento nenhum, porque na maioria das vezes fomos muito mais perversos do que o que a gente passa hoje. Essa é a justiça das aflições. É aí que se encontra a diferença do bem e mal sofrer, porque quando eu sofro com resignação, eu sofro bem e eu estou consolado. É isso que o nosso querido irmão José dos Santos quis nos trazer essa noite, inspirado pelos espíritos de luz, pelos mentores dessa casa, quando ele nos disse a idade dele e escolheu a leitura de hoje. Gratidão a todos vocês por me permitir estar aqui mais uma vez. Ao Almir também, que abriu mão da palestra de hoje para que eu pudesse falar. Agradece ele depois que ele já foi para o trabalho. A cada um aqui presente hoje, que a gente possa, em conjunto e individualmente, ir nos melhorando, ir lapidando o nosso coração, do interior para fora, sozinho, mas do exterior para dentro, em família, em conjunto. Eu e cada um de vocês aqui. Que a gente possa amanhã estar um pouquinho melhor que hoje. Buscar ser um pouquinho melhor que hoje. Buscar nos perdoar com aqueles contra quem cometemos algo que não devia. Buscar perdoar, acima de tudo, aquele que contra mim cometeu algo que não devia, ainda que ele não tenha pedido perdão. Buscar amar o outro. Indistintamente, é o outro, não é o mais bonito, não é o mais rico, não é o mais perto, não é aqueles que eu amo, é amar a todos, amar o outro. Obrigado a cada um de vocês mais uma vez, e agora, para finalizar com as bênçãos de Deus, eu convido vocês para mais uma vez entrarmos em sintonia com o mais alto. Mestre Jesus, neste momento em que nos reunimos aqui em Teu nome, agradecidos da instrução e a inspiração que vem do mais alto e passa por esse humilde interlocutor. Agradecidos que cada um aqui, inclusive eu, pôde receber nesse início de trabalho a instrução, mas também o passe espiritual, a energia de Deus que recai sobre nós em forma de chuva de bênçãos, que já vai acalmando os nossos corações, já vai preparando o nosso corpo material para o trabalho, para receber o remédio, para receber a cura. Agradecido, querido Mestre, das nossas condições, dos nossos obstáculos, do sofrimento que visita nossa vida dia a dia, pois nós sabemos e estudamos para que possamos reafirmar para nós, dentro do nosso eu, que esse sofrimento, que esse obstáculo é necessário para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprimoramento, mas acima de tudo e principalmente pelo nosso resgate dos erros que cometemos. A mochilinha do pecado pesa as nossas costas, a mochilinha do erro está cheia, e cada vez que estudamos e acima de tudo colocamos em prática o que aprendemos aqui, vamos deixando ela um pouquinho menos pesada, vamos deixando uma pedrinha a mais pelo caminho, para que não precisemos mais nos preocupar. Obrigado, Mestre Jesus, por isso. Obrigado a Deus, nosso Pai, por ser tão misericordioso e nos permitir recuperar 1/10 de tudo que nós cometemos, sofrendo só um pouquinho, só o necessário, só o fardo leve, para recuperar erros grotescos que infelizmente levamos e cometemos no anterior, no passado, em pretéritas vidas ou mesmo por aqui. Gratidão, querido Mestre. Encaminha pelas mãos dos passistas a energia que vai revigorar os nossos
os nossos espíritos e vai fortalecer o nosso corpo. Na cromoterapia, possamos receber a luz materializada que emana direto do Altíssimo. E que através das consultas, cirurgias, possamos ir encontrando esse consolo físico, pois o espiritual, esse Jesus já enviou para todos nós. E obrigado por isso, querido Mestre. Que assim seja. Essas palmas são para Jesus. Mas adora.